50%, 50 sobre 100 ou 50 dividido por 100, 0,5. Tem alguma diferença entre esses números que eu falei? Se você sentir alguma dúvida para responder isso, não se preocupe, tem muita gente que até hoje sente dúvida nisso. Assiste o vídeo até o final que a gente vai resolver essas dúvidas de uma vez por todas. Quando a gente está pensando em matemática financeira, a gente usa principalmente os formatos percentual e decimal para representar um número qualquer. E para a gente entender como que a gente chega nesses formatos e trabalha fazendo a conversão de um para o outro, precisa estar bem claro no nosso entendimento como operar matematicamente com frações. E isso é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas aprendem na base da decoreba. E aí chega na hora H de fazer uma conta mais complexa, quando vai trabalhar no mercado financeiro, e isso gera insegurança na pessoa. Por isso que esse primeiro vídeo é um vídeo bem de base, um vídeo com um assunto bem inicial em matemática, propositalmente para dar uma base sólida para a gente entender e não decorar o que a gente vai fazer em matemática financeira. Vamos lá? Então, pessoal, o que você precisa saber na hora de trabalhar números aqui, quando a gente está fazendo matemática financeira? É converter formatos. Então, são três formatos que a gente conhece e que a gente precisa saber trabalhar. O primeiro deles é o formato porcentual. Por exemplo, 50%, que a gente diz que é uma porcentagem. 50%, 50 por 100. Não é à toa que chama assim, por 100. Porque o número fracionário que representa 50% é 50 sobre 100. Esse é o formato de fração desse mesmo número aqui. Então, 50% é igual a 50 sobre 100. 50 por 100. Isso quer dizer também 50 dividido por 100. E se a gente fizer na calculadora, 50 dividido por 100, quanto que vai dar? 0,5. E esse vai ser o formato decimal desse mesmo número. E o que é importante da gente saber? Fazer a conversão de um para o outro. Então o que a gente faz de maneira geral, de forma prática? É difícil? Não é difícil. A gente se preocupa na conversão entre porcentagem e fração e entre decimal e fração. Entre porcentagem e fração, o próprio nome já diz. 50%, 50%. 37%, 37 sobre 100. E assim por diante. Então fica fácil de compreender. Então qualquer número que a gente consiga colocar no formato fracionário com um 100 aparecendo aqui embaixo, a gente sabe que vai ser, a gente pode chamar ele de o número que aparece em cima por cento, já que ele está sobre 100. O número que está em cima da fração é chamado numerador. O número que está embaixo da fração é o denominador. Numerador, denominador. O numerador vai ser o número que você divide pelo denominador. Então é numerador dividido por denominador. 50 dividido por 100. Agora a parte que as pessoas mais confundem ou talvez não saibam fazer de cabeça é a parte da conversão de fração para decimal e de decimal para fração. Por quê? A gente aprende com decoreba. Com muita decoreba a gente não entende o que a gente está fazendo e isso que é o grande problema. Mas é difícil? Não, é fácil. Ó, acompanha comigo. O que a gente tem que pensar são algumas regrinhas. Então, primeira regra. Vamos supor que a gente tem a fração 25 sobre 100. Essa fração, a gente pode escrever ela de diversas maneiras. A gente pode representar o mesmo número com várias frações diferentes. E como é que a gente faz isso? A gente segue a regrinha de multiplicar ou dividir em cima e embaixo. Então, por exemplo, 25 sobre 100. Se eu multiplicar o número de cima por 2 e multiplicar o número de baixo por 2, que fração que eu vou chegar? 25 vezes 2, 50 em cima. 100 vezes 2, 200. Então eu cheguei na fração 50 por 200. Se você fizer na calculadora 25 sobre 100, ou 25 dividido por 100, você vai obter um número. Se você fizer a conta de 50 dividido por 200, você vai obter aquele mesmo número. Ou seja, isso quer dizer que esse número é igual a esse número. Então se você multiplica em cima e embaixo, você não está alterando esse número aqui da fração, esse número que a fração representa. E a mesma coisa vai valer para divisão em cima e embaixo. Por exemplo, eu tenho 30 sobre 120. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, vai ficar 30 dividido por 3 é igual a 10 em cima e embaixo. 120 dividido por 3 é igual a 40. Então 30 sobre 120, que se você fizer na calculadora vai dar 0,25, é a mesma coisa que 10 sobre 40. Se você fizer na calculadora, também vai dar 0,25. Ou seja, essa operação de dividir em cima e embaixo ou multiplicar em cima e embaixo não altera
o número. Então são duas maneiras de escrever o mesmo número. E para que isso vai ser útil para a gente? Vai ser útil principalmente para a gente fazer essa conversão aqui. Se eu tenho um número decimal e eu quero transformar ele numa porcentagem, eu posso fazer essa via indireta para eu saber exatamente o que eu estou fazendo. Por exemplo, o meio eu tenho uma maneira de deixar ele nessa forma e dessa forma fica fácil, porque como a gente comentou antes, 50 sobre 100, 50 por 100, 50%. Só pegar o número que está aqui, botar a porcentagem na frente. Então, o que é importante da gente perceber? Eu vou pegar, por exemplo, o número que eu tinha pego antes, 25 sobre 100. E eu tinha feito uma operação de multiplicar em cima e embaixo e dividir em cima e embaixo. E agora eu vou fazer uma operação particular. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Ah, por que eu estou fazendo isso? Vamos ver. Em cima, 25 vezes 10, isso vai dar quanto? Vai dar 250. Embaixo, 100 vezes 10, vai dar 1000. É o mesmo número? É o mesmo número, representado sob uma forma diferente. Mas olha que interessante. O que aconteceu quando eu fiz essa operação de multiplicar em cima e embaixo por 10? Eu aumentei um zero, eu acrescentei um zero que não tinha aqui, eu acrescentei. Um zero que não tinha aqui, eu acrescentei. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo de novo, 250 vezes 10 vai dar 2.500. 1000 vezes 10 vai dar 10.000. Olha só, daqui para cá eu acrescentei, multipliquei por 10 aqui, acrescentei um zero. Multipliquei por 10 aqui, acrescentei um zero. Então esse é o efeito de multiplicar por 10. Intuitivamente, o que vai acontecer quando a gente divide por 10? Se a gente fizer 25 sobre 100, dividir por 10 em cima e embaixo, quanto que isso vai dar? 25 dividido por 10, 2,5. 100 dividido por 10, 10. Olha só que curioso. Aqui, quando eu dividi 100 por 10, eu diminuí um zero. Tinha um zero aqui, eu tirei ele. Aqui, o que eu fiz? Diminui um zero? Não tinha zero. Mas o que aconteceu com essa vírgula aqui? Onde que essa vírgula estava antes? Esse 25 a gente pode imaginar que era 25,0. Por quê? Se a gente fala que tem 25 reais, a gente pode falar que tem 25 reais e a gente pode escrever também 25,0 ou 25,00. Então o que aconteceu? Essa vírgula, ela andou para cá, ela andou para a esquerda. Ela estava na frente do 5, ela foi para trás do 5. E aqui embaixo a gente falou em número de zeros, mas a gente pode falar em vírgula também, porque antes a gente tinha 100,0 aqui. E aqui a gente passa a ter 10,0. Então, olha só, essa vírgula que estava aqui na frente desse zero passou para cá e ficou 10,0. Então, essa regrinha prática, na verdade, não se trata somente de zeros, colocar zero ou retirar zero, mas se trata de movimentar a vírgula. Tá, então, como é que eu aplico essa regrinha de movimentação da vírgula? Para qualquer número que eu pegar e escrever ele em forma de fração, eu vou localizar onde está a vírgula dele e vou acrescentar zeros no entorno, os zeros à direita da vírgula e os zeros à esquerda, que como diz a expressão popular, zero à esquerda não vale nada. Então eu posso acrescentar esses zeros sem estar alterando o número. Então a nossa regrinha vai ser, a gente vai mover essa vírgula para cá e para cá, quantas casas a gente quiser, para cá ou para cá, desde que a gente faça exatamente a mesma coisa com a vírgula de baixo. Ou seja, o mesmo lado e o mesmo número de casas. Então vamos lá, se eu quiser reescrever esse número 25 sobre 100 de forma que apareça 2.500 em cima, eu posso deslocar essa vírgula uma vez para cá, mais uma vez para cá. Se eu fiz isso em cima, qual a regra? Eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo. Então eu queria reescrever para aparecer 2.500 em cima, beleza. Para o número continuar o mesmo, vai ter que aparecer 10.000 embaixo. Eu coloquei a vírgula aqui só para você visualizar de onde ela saiu e para onde ela foi. Mas eu poderia ter escrito omitindo a vírgula, que dá no mesmo. Agora vamos supor que eu quero fazer aparecer aqui embaixo o número 1. Está aparecendo 100, mas eu quero que esse número se transforme em 1. Se eu quero transformar em 1, eu tenho que pegar essa vírgula aqui e fazer ela caminhar para cá e depois para cá. Então agora ela vem uma para cá, duas para cá. Logo, o que eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Eu tenho que pegar essa vírgula e andar para cá e pegar essa vírgula e andar para cá. Que número que eu vou obter no final? 0,25 sobre 1. 0,0, 1,00, tanto faz. Só que aí outro detalhe matemático importante. Esse número é igual a 0,25. Mas por quê? Poxa, qualquer número que você pegar e dividir ele por 1, vai dar ele mesmo. Né? Se você pega uma torta e divide por 2, vai dar
meia torta para cada um. Mas se você pega uma torta e divide só por 1, só para você mesmo, você vai ter uma torta para uma pessoa. Qualquer número que você pega e divide por 1 vai dar ele mesmo. Então é isso que interessa para a gente, é a gente brincar com esse denominador aqui. Porque se ele for igual a 1, a gente pode escrever o número que está em cima no formato decimal. Agora, se eu pegar o formato anterior do número, que era 25 sobre 100, que é a mesma coisa que eu andar com a vírgula em cima e embaixo para a direita, duas casas, eu chego no mesmo formato que eu mencionei no início do vídeo, que era 25 sobre 100. Então, 25 por 100, 25%. Com isso, eu cheguei no formato percentual. Ou seja, se eu pensar em denominador sobre 100, eu converto esse número para o formato percentual. Se eu pensar em denominador sobre 1, eu converto esse número facilmente no formato decimal. E eu uso o formato de fracionário para fazer a operação entre esses formatos diferentes. Isso é um assunto matemático muito de início? Sim, mas tem pessoas que estudam até hoje, já fizeram a graduação e ainda se confundem com isso? Tem. Por isso que o primeiro vídeo eu estou partindo de uma base bem lá do passado de matemática, para você não se perder, poder ter uma base sólida na hora de fazer as contas de matemática financeira. Mas muita gente até hoje estudando, mesmo gente que já fez graduação, acaba se confundindo nessas contas e principalmente na hora de pegar a HP 12C para fazer uma questão de matemática financeira, acaba não sabendo direito o que está fazendo por não entender essa base. Então não sai desse vídeo sem ter certeza que você entendeu os conceitos e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E não perde o próximo vídeo que vai estar aqui no box. Vai ser uma segunda parte desse assunto inicial em matemática, falando sobre cálculo de juros simples e compostos. Deixa o like se gostou, deixa até o dislike se não gostou, critica, pergunta, não deixe de interagir. Lucas Silva ficando por aqui e até o próximo vídeo.